Olá, Namastê. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma técnica que a gente tem dentro do yoga, que é chamada de Trataka. Trataka em sânscrito significa fixação, né, dos olhos, fixação ocular. Então é uma prática que a gente pode usar, na verdade, com duas finalidades. A primeira é da gente promover tonificar, alongar e relaxar os nervos ópticos, né? Toda essa musculatura que a gente tem. Os olhos, na verdade, se você olhar a parte anatômica, né? Existem muitas veias, muitos músculos, né? Então essa técnica ajuda, né, a gente a relaxar essa musculatura. E uma outra forma da gente trabalhar o Trataka também é trabalhar a fixação dos olhos, né? Pra gente utilizar na meditação. Então eu posso trabalhar essa questão de movimentar os olhos, a gente chama de asana dos olhos, né? Para promover essa sensação de bem-estar, de relaxamento, para tonificar, né, os músculos. E em contrapartida também, antes da meditação, a gente pode utilizar essa técnica que ajuda bastante, né, a ter foco. Então aqui hoje a gente vai fazer alguns movimentos, tá? Eu vou te orientar a como fazer essa movimentação com os olhos e depois a gente fala um pouquinho da prática para meditar, tá bom? Então você vai procurar sentar com a coluna alinhada, pode relaxar o braço esquerdo na coxa. Então a gente vai usar primeiro a mão direita, você vai estender o polegar, tá bom? Então no primeiro momento, ó, a gente estende o polegar bem na linha aqui dos olhos, tá bom? Então o movimento qual vai ser? A cabeça não gira, tá bom? Ela fica paradinha lá. Então, ó, eu vou estender o braço lá para a lateral e eu vou acompanhar com os meus olhos até o ponto que eu não precise virar a cabeça, tá bom? E aí eu volto acompanhando o polegar. Então eu vou fazer 5 vezes esse movimento. Deixa a tua respiração livre até o cantinho dos olhos e volta. Procura não piscar, tá? Vai lá novamente, leva o olhar, volta. E a última vez. Deixa a respiração fluindo e volta. Relaxa o braço direito. Agora pisca algumas vezes várias piscadas com os olhos. E aí agora a gente vai utilizar a mão esquerda. Então deixa lá o braço direito, estende o polegar à frente. Novamente 5 vezes, ó. Eu vou acompanhar com o olhar sem movimentar a cabeça e volto. Acompanho o polegar. Então 5 vezes. E volta. Relaxa, tá bom? Não aperta a língua dentro da boca. Relaxa os ombros. A quarta volta. E a última, quinta volta. Volta aqui pro centro, relaxa o teu braço, pisca algumas vezes. Quando eu falei para você evitar piscar, na verdade a gente precisa, né, piscar algumas vezes, mas não aquela vontade de piscar o tempo todo. Segura um pouquinho, tenta piscar menos vezes quando você está fazendo o movimento, tá bom? Agora o movimento circular, eu vou voltar com a mão direita, vou estender o polegar. Então, ó, levando o polegar lá para cima, eu vou fazer um grande círculo lá pro lado direito, rodando lá para baixo, levo o olhar pro outro lado, leva lá em cima e volta pro eixo. Relaxou o braço direito. Levo lá o braço esquerdo. Agora eu vou girar pro outro lado, tá bom? Sobe. Começa lá, vai pra lateral. Um grande círculo. Pra baixo. Não movimenta a cabeça. Na outra direção. E aí voltou. Relaxa. Pisca algumas vezes. Pode piscar.
arrumar aqui minha câmera. Piscou. Agora você vai levar o indicador bem aqui nesse ponto, no meio da testa. E aí você leva o olhar sem levar a cabeça, tá? Conta 5 respirações. E aí vai trazendo, ó, o indicador lá no queixo. Então os olhos bem, né, lá para baixo, sem movimentar a cabeça. 5 respirações. E aí relaxa. Eu vou pedir para você, ó, friccionar uma palma contra a outra até ficar bem aquecido. E aí você vai fazer uma conchinha lá nos olhos, ó. Sente o calor das tuas mãos, relaxando a musculatura. Então eu movimentei bastante, né? Fiz aí um estímulo. E agora eu tô mandando um pouquinho de relaxamento para essa musculatura. Inspira profundo, solta o ar. E aí devagarinho tira as tuas mãos. Vou pedir para você fazer uma pequena massagem aqui nas sobrancelhas. Do centro aqui, ó, para as laterais. Põe um pouquinho só de pressão. É uma sensação bem agradável. Agora vem aqui por baixo. Movimenta também. Muito bem. Então essa prática você pode fazer toda semana, tá bom? E uma outra forma também da gente trabalhar o Trataka é quando a gente sentar para meditar. Então é a fixação na chama da vela. Nesse caso eu vou te dar o exemplo de você pegar uma vela, né, e mais ou menos colocar na altura que fique na linha dos teus olhos. Então você coloca em cima de um banquinho com um suporte. Então você coloca a vela. Fez a tua prática, fez a meditação, senta lá, acende a tua vela, e aí você vai contar mentalmente, tá bom? De 20 a 30 segundos, olhando bem fixo na chama da vela, procurando não piscar. Aí o intuito é de você promover uma limpeza, então você vai começar a lacrimejar. Ficou lá 20, 30 segundos, se você aguentar ficar mais, você fecha os olhos e aí vai observar a chama da vela aqui, ó, no ponto entre as sobrancelhas, uma visão interna, tá? Fica mais uns 30 segundos ou um pouquinho mais, abre os olhos de novo, fixa lá a chama da vela, você vai fazer mais ou menos 3, 4 vezes esse movimento. E aí no final você pode sentar e meditar um pouquinho, tá bom? Você medita na chama da vela, porque a imagem, né? Ela vai trazer aqui na tua... como se você visualizasse a imagem dentro do teu cérebro, nessa região aqui no ponto entre as sobrancelhas. Então essa é a prática que você promove a limpeza, né? Porque você vai lacrimejar. Ao mesmo tempo que te dá um foco, né, te prepara para a meditação, tá bom? Na verdade faz parte da meditação. Então, você pode usar das duas formas, fazer os movimentos com os olhos, depois fazer essa limpeza, tá bom? É um exercício muito benéfico para os olhos. Na verdade, os olhos, né, esse órgão do sentido, ele é o que a gente mais utiliza, né? Então, tudo é pelos olhos, tudo que a gente capta de imagem. E muitas vezes, até nas aulas, a gente pede para o aluno, olha, tenta me ouvir, né? Mas as pessoas, elas às vezes têm a necessidade de olhar, né? De trazer esse sentido, né? Eu preciso olhar para ver o que o professor está fazendo, para repetir no movimento. Então, a gente utiliza muito, né? Então, faça quando você tiver disponibilidade, é muito benéfico. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Depois a gente vai trazer outras dicas, mas o Trataka é muito, muito bom, né? Talvez para mim, dentre as
práticas que antecedem a meditação, o Trataka para mim é uma das mais eficientes, tá bom? Espero que você goste. Depois você comenta se você gostou, tá bom? Namastê.